Muito bem, seguidores do Correio do Mate, a jornalista Isabel Ferrari esteve aqui em Itapera, então na noite dessa segunda-feira falando sobre autismo, sobre amor, né, a experiência, né, com um filho autista e como você fala com tranquilidade sobre isso. Obrigado por ter aceito nosso convite, Isabel. Eu que agradeço. Na verdade, eu vim falar de amor e vim falar de um olhar para a diversidade naturalizadamente. A gente ainda tem muita dificuldade na sociedade de falar de qualquer coisa que saia um pouco da curva típica. E as pessoas têm muito medo de falar de saúde mental e de várias coisas. Então, o meu propósito hoje é desmistificar esses temas, falar deles naturalizadamente, porque a gente só tem medo daquilo que a gente não conhece. Quando a gente fala disso numa boa, a gente vê que está tudo bem. E falando dessa forma, a gente não só ajuda famílias a lidarem no dia a dia com menos, né, apesar dos desafios, com mais leveza, mas como ajuda a sociedade a entender que a presença de pessoas diversas é boa para todo mundo em todos os lugares. Bom, Isabel, você falou um pouco, né, sobre que uma de cada 36 crianças é autista, ou seja, elas estão em todos os lugares e a gente tem que entender que todos os segmentos têm que estar preparados para isso, né? É verdade. Tu sabe que esse número é um número americano, o Brasil não tem um censo sobre pessoas com autismo. A gente usa esse número do CDC para cada 36 nascidos, um, porque nos Estados Unidos é assim, e se imagina que esse seja um parâmetro para todas os locais, porque essa é uma questão mundial, né? O autismo está presente nos Estados Unidos, no Brasil, na África, em todos os lugares. Então, esse número é um número muito importante, porque nos aponta o quê? Que a cada 36 crianças vai ter uma na sala de aula. Vai ter no teu clube. Com esse movimento da inclusão, que é uma coisa natural de evolução da sociedade, né, eles estão hoje nas escolas regulares porque é um direito, e nos espaços que tem que estar mesmo, a gente vai falar disso numa boa e as pessoas vão começar então a naturalizar a presença deles. E também a conhecer um pouco algumas, características que às vezes são diferentes, mas só são diferentes, não são melhores nem piores. No momento que todo mundo começar a conhecer isso e conviver, todo mundo vai evoluir. Isabel, por que que a sociedade tem tanto medo de falar de saúde mental? É porque a gente tem um fenômeno chamado psicofobia. As pessoas têm medo de falar saúde mental porque é um tabu, é um mito. A gente foi criado ouvindo muitas vezes que psicólogo, psiquiatra é médico de gente que é louca. E não tem nada a ver. Saúde mental, quem tem saúde mental tem sucesso na vida. Quem tem saúde mental se cuida, vai à frente. E a gente hoje tem uma epidemia de transtornos, de ansiedade, de depressão. Um para cada cinco pessoas no Brasil sofre de algum transtorno de ansiedade, depressão. Quando a gente não fala das coisas, a gente não olha para elas de frente, a gente não enfrenta. Falar disso significa, sim, olhar para os nossos adolescentes, para as nossas crianças e também para os adultos, mas os adolescentes hoje sofrem um bombardeio de tantas coisas e sofrem de bullying, e sofrem de anorexia, de bulimia. A gente tem que falar disso para acolher, né, mas eu acho que as pessoas têm medo porque ele flerta com um mito, assim, da loucura, sabe. E não tem nada a ver, que o que que é isso, né. A gente ser feliz é ter saúde mental. Isabel, para encerrar, eu quero que a Isabel fale, não, do Pedro, a mãe do Pedro, né, e você disse que É. não é palestrante, você está falando como mãe que erra e acerta como qualquer pai de criança. Queria que tu encerrasse com essa mensagem aqui do que a mãe do Pedro falou sobre a questão do autismo ou falou do seu filho no dia a dia com todos os medos e todos os erros e acertos. O Pedro me ensinou muitas coisas, mas muito mais do que eu podia pensar, porque ele me ensinou a entender e enxergar o poder das coisas simples da vida. Eu acho que o Pedro não falar muito, eu não posso dizer que ele é não verbal, porque de vez em quando lá e outra ele fala, mas ele não tem uma fala funcional. E eu acho que isso foi o mais difícil, é o mais difícil para as famílias quando os filhos não verbalizam, porque tu quer saber se o filho está com dor, se ele está cansado e se ele está com algum problema e a gente não tem esse retorno. Então, eu acho que o maior desafio no meu caso é a falta de linguagem do João Pedro. Então, quando o João Pedro me diz sim ou não, ou um tá, ou um eu te amo, eu aprendi que isso é a coisa mais linda da minha vida. Então, hoje eu sou feliz com coisas simples, com pequenas palavras, com pequenos retornos que ele me dá. E eu acho que isso aí leva a gente na alma, sabe, assim, porque a gente passa tantas coisas e vê que a gente tá aí com a mesma energia, a mesma alegria de ser mãe de qualquer criança. Muito obrigado e parabéns, Isabel. Te agradeço. Obrigado, a jornalista Isabel Ferrari.